Boa tarde a todos. Estamos aqui mais num podcast com o Cindy Pressing. Desta vez aqui tratando de um tema muito importante para todos os associados, os filiados do sindicato. Nós vamos conversar um pouco aqui sobre os impactos econômicos dessas tarifas do Trump para o setor de serviço, para o setor de comércio, para as empresas de terceirização, para as empresas de trabalho temporário. E para isso, para tratar deste tema, que vocês vão ver que ele é absolutamente relevante, está aqui virtualmente nosso amigo Jaime Vasconcelos, literalmente meu amigo, um economista brilhante, que fala de um jeito muito claro, muito didático de coisas difíceis. Ele fala fácil, coisas difíceis. E por isso eu admiro o Jaime também por esta qualidade. Nós vamos tratar então desse assunto hoje. O Jaime vai explanar sobre essa questão. E aí, Jaime, já colocando aqui para você, primeiro, seja bem-vindo. E o tema já está posto. A gente já conversou um pouco sobre esse tema antes de entrar aqui. Eu queria dar a palavra para você e você fique livre para poder fazer as suas observações com relação a esta questão que eu tenho certeza que é muito relevante para o setor de comércio, serviço, empresas terceirizadoras, empresas de trabalho temporário, para as empresas em geral que estão debaixo do guarda-chuva do Sindipres. Seja bem-vindo, Jaime. A palavra é sua. Vamos em frente e dá a sua costumeira aula para a gente entender o que está acontecendo com o Trump e o que vai acontecer com a gente aqui naquilo que se refere aos empregos. Maravilha, Eduardo. Muito obrigado, Eduardo Pastore, pelo convite. Agradeço profundamente pelas suas palavras carinhosas. Agradeço também o convite do Sindipres, que eu sei que é um dos sindicatos mais representativos e atuantes do nosso país e que representa um segmento tão importante como são os serviços de terceirização, colocação e administração de mão de obra, trabalho temporário. A gente sabe que esse é um segmento que pós-pandemia, principalmente, evoluiu de uma forma exponencial. Então, falar um pouquinho dessa conjuntura, desse verdadeiro abacaxi que nós estamos vivenciando no país, com a sobretaxa americana aos produtos brasileiros, eu acho, e os impactos disso, obviamente, nos setores econômicos, é um privilégio poder debater isso com vocês, com você, Eduardo, e com os nossos associados e representados do Sindeprestem, que acho que estão no mesmo balaio de receio, de incerteza, de desconfiança, e a gente sabe que numa economia de mercado, as engrenagens, o óleo das engrenagens acaba sendo a confiança, ou melhor, nesse caso, a falta de óleo, a desconfiança de todos os agentes, consumidores e empresários, quanto ao que vem pela frente. Até porque, do ponto de vista das políticas externas do governo Trump, principalmente relacionadas ao Brasil, o que mais existe é incerteza. Poucas foram as certezas, as que tiveram não foram tão boas, com exceção das mercadorias que foram excetuadas depois do anúncio das sobretaxas, mas nós sabemos que nós estamos pairando, pelo menos desde o dia 9 de julho, quando foi anunciado que o Brasil iria ter uma sobretaxa realmente substancial de mercadorias exportadas para os Estados Unidos, de lá para cá é só incerteza. Ainda assim, Eduardo, meus caros colegas, vou fazer inicialmente uma colocação de uma linha temporal deste processo. De onde que veio desde quando nós estamos sofrendo com esses impactos de sobretaxas americanas? A primeira data é 1º de abril, quando inicialmente os Estados Unidos impuseram uma sobretaxa de 10% aos produtos brasileiros. E Eduardo, todos que estão nos assistindo vão lembrar, nós nos saímos até melhor que outros países. Pareceu uma boa notícia termos só 10% de sobretaxa. Ocorre que próximo na a primeira quinzena de julho foi anunciada uma expansão dessa sobretaxa para 50%, com início previsto em 1º de agosto. E dia 30 de julho nós tivemos um decreto com exclusões expressas, onde saíram aeronaves, celulose, petróleo, energia, fertilizantes, que não seriam sobretaxados, ou seja, uma boa notícia. E a partir de 6 de agosto começou realmente as sobretaxas, pelo menos aí a 60% das mercadorias anunciadas inicialmente, o que nos causa, obviamente, muito desespero, muita incerteza, ainda que a gente vai falar um pouquinho desses impactos. Agora, dia 19 de agosto, os Estados Unidos aceitaram uma consulta brasileira à OMC
para a disputa dessas tarifas. Mas ocorre que nós temos pelo menos segmentos muito importantes da economia brasileira com sobretaxas realmente bastante elevadas. Dentre eles, eu vou destacar a indústria de máquinas, de equipamentos, de calçados, a indústria têxtil, café, carnes, que são importantes segmentos. E quando eu falo segmentos, é de uma cadeia produtiva, desde a agro, passando para a indústria de transformação, chegando ao atacado, chegando ao varejo, ao setor de serviços que tem um contato final com o consumidor. Então, assim, quando nós falamos dos impactos dessas políticas de sobretaxas americanas, temos de entender que ela não impacta somente a produção dessas mercadorias. Impacta o transporte, o escoamento, a coleta dessas mercadorias. Então, sempre é uma cadeia econômica que acaba sendo prejudicada. Por isso, a nossa preocupação com relação aos empregos. Porque se essa política de sobretaxa americana dificilmente vai impactar de forma macro o Brasil, até pelo tamanho da nossa economia, até porque também tivemos muitas exceções às taxas, essa sobretaxa, nós sabemos que localmente nós teremos impactos fortes, onde essas indústrias que produzem estes determinados bens que são exportados aos Estados Unidos e agora possuem uma grande sobretaxa, são segmentos, são cadeias econômicas que vão sofrer com queda de produção, queda de venda, queda de produção e, consequentemente, com a possibilidade de desligamento de funcionários. E quando a gente fala isso localmente, nós estamos falando de municípios, estamos falando de Recording stopped. regiões, e nós estamos falando principalmente de um processo que causa muito receio também localmente, também nas prefeituras, também nas localidades, e isso realmente é muito perigoso. Eu gostaria de deixar bem claro que nós temos consciência que essas sobretaxas americanas são medidas de forte viés político, muito pouco viés econômico, até porque desde 2009 o Brasil possui um déficit comercial com os Estados Unidos. Esse ano também há um déficit comercial, ou seja, não são questões econômicas puramente, todos sabemos disso. Agora, o que nos chama muita atenção é que, mesmo com exceções, ela está vigente. Nós não sabemos se mais setores podem voltar a ser incluídos com 50% de sobretaxa e quais setores podem sair dos 50% de sobretaxas. Há muito burburinho com relação a carnes, ao café. A gente espera que isso possa ocorrer, a gente espera que não há via que não seja negociação. Tirar as emoções, o partidarismo, a politicagem da mesa e voltar para a defesa estritamente econômica dos interesses dos setores econômicos brasileiros e fazer a negociação com muita calma. Agora, do ponto de vista de mercado de trabalho, chama-nos muito a atenção que as projeções de possíveis perdas de emprego são projeções com bastante discrepância perante as entidades, o próprio governo que faz as suas estimativas, Eduardo. Então, me chama a atenção ultimamente que começaram a sair alguns números de algumas entidades e também do próprio governo, colocando mesmo quais são as projeções de possíveis perdas de emprego, como eu disse, provavelmente nada do ponto de vista macro, mas localizado, que não deixa de ser importante, que não deixa de ser um perigo, uma dificuldade para essas regiões que possuem essas cadeias produtivas. E finalizo essa primeira parte da minha fala, para a gente poder até inclusive bater um papo com um pouco mais de calma, dizendo, por exemplo, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais projeta até 146 mil empregos perdidos em 2 anos, muito concentrados em agro e indústria, 146. O próprio ministro Luiz Marinho tem comentado que há uma previsão de perda, na pior das hipóteses, não de 146, mas de 320 mil empregos. Ele até disse que não é algo substancial, considerando a magnitude de quase 50 milhões de empregos com carteira assinada que o Brasil possui. Mas aí você já vê que a projeção com relação à da Federação das Indústrias de Minas Gerais para a fala do ministro Luiz Marinho já é praticamente o dobro, mais que o dobro de perdas. E nós temos o Diese, que em notícias que foram veiculadas ultimamente, projetando mais de 700, até 700 mil vagas a menos
no pior das hipóteses, com relação às sobretaxas, aos impactos dessas sobretaxas do ponto de vista de mercado de trabalho brasileiro. Então, a gente está falando de projeções que vão de 140 a 700 mil empregos que podem vir a ser perdidos com a sobretaxa nos setores econômicos do nosso país. Obviamente, eu acho que a gente tem que, até para fazer essa análise, tirar um pouco dessas emoções. Sabemos que nós temos políticas de tentar mitigar esses efeitos e nós não sabemos, aí é uma questão de incerteza completa, Eduardo, o que vem pela frente. Porque a qualquer momento podem entrar mais segmentos, podem sair segmentos dessas sobretaxas, mas que sem dúvida alguma, se ficar do jeito que está, provavelmente nós teremos sim alguma perda de empregos, não em âmbito global, mas provavelmente, muito certamente, em âmbitos locais, regionais. A gente pode citar daqui a pouco algumas regiões de cada uma das regiões do país que vão estar sofrendo e quais são os seus segmentos econômicos, mas reflito aqui: haverá perda de algum emprego? Sim, mas nesse momento as incertezas, neste momento a pouca confiança dos agentes que ficam mais cautelosos, ficam com receio, inibem consumo, inibem investimento. Isso já é quantificado e ajuda o processo de desaceleração da economia brasileira que era previsto e já ocorre nesse segundo semestre, Eduardo. É excelente essa sua fotografia de ampla sobre essa questão das taxas impostas sobre o Brasil pelo governo Trump e os seus impactos no emprego. E aqui, Jaime, nisso que você colocou, ainda que a gente hoje, nós estejamos hoje num sindicato de empresas de trabalho temporário e terceirização, é muito importante isso que o Jaime está colocando do seu ponto de vista econômico. Por quê? Porque o que a indústria produz, o comércio vende, o serviço vende. Então, significa o quê? Que ainda que nós estejamos aqui nessa ponta das empresas de terceirização, da prestação de serviço, de trabalho temporário, nós estamos dentro de outras empresas do comércio, da indústria, do serviço. Então, nós estamos nessa cadeia produtiva que vai ser necessariamente impactada com essas taxas e, consequentemente, os empregos nessas cadeias produtivas vão ser impactados. E a gente sabe aqui, né, Jaime, que quando você tem um abalo ou tem um movimento desse tipo na cadeia produtiva e no setor econômico, os terceirizados são aqueles trabalhadores que os empresários cortam primeiro, né? Ou até o trabalho temporário, os terceirizados, que eles não estão diretamente ligados nessas empresas. Por isso que isso nos interessa muito, esse assunto que o Jaime está trazendo aqui, por isso que nós resolvemos trazer um economista para poder colocar a sua percepção com relação aos efeitos dessa taxação do governo americano sobre a economia brasileira. E aqui, Jaime, eu queria fazer uma solicitação para você. Eu sei que você, o Jaime é assim, o Jaime é um cara extremamente organizado e quando a gente trata desse assunto, ele vem com uma planilha muito bem estruturada e vem com os dados, mas eu vou pegar você um pouco de surpresa, Jaime, mas eu acho que tenho certeza que você consegue falar um pouco. Como nós estamos aqui num sindicato de categoria econômica e trata de negociação coletiva, como você muito bem falou, eu queria que você trouxesse também aqui, nesse contexto do emprego, desemprego, taxação, eu queria que você colocasse um pouco a sua percepção dos índices econômicos que estão acontecendo dentro das negociações coletivas, fizesse um paralelo, como é que ficou, na sua opinião, estão as negociações coletivas nesse contexto aqui, se é que já dá para a gente medir, ou então, pelo menos, trazer como é que vinham acontecendo as negociações, para a gente fazer uma projeção para a negociação coletiva a partir de agora da taxação do Trump. As negociações em geral os negociadores vinham concedendo pelo lado dos empregadores aumento real, as negociações estavam pressionadas por conta do desemprego. Como é que traz um pouco para a gente aqui, Jaime, a sua percepção, a seu ponto de vista do direito coletivo e das negociações, que eu acredito que isso seja muito importante para os associados e para os filiados do Sindipress entenderem, você que tem essa visão ampla
dessa questão sindical e entenderem como é que estavam essas negociações coletivas se comportando e como é que elas vão ficar agora a partir da taxação do Trump. Aí eu estou pedindo, Jaime, para você fazer um exercício de futurologia mesmo, mas você tem essa capacidade plena de você nos dar uma previsão aqui, um norte aqui de como é que vinham as negociações e como é que elas vão ficar depois do Trump. Por favor. Eduardo, esse ponto que você coloca, ele é bastante relevante porque a relação capital-trabalho é muito impactada pelo ambiente conjuntural que a gente está visualizando, que eu até citei de forma mais geral, que é esse avanço das dificuldades que nós temos numa economia que já está desacelerando com essa novidade das sobretaxas. Antes de citar, Eduardo, a questão da convenção coletiva, dos processos negociais, me permita fazer uma observação em cima de uma frase que você utilizou logo após a minha primeira fala, que é sobre as dificuldades que nós vamos ter como cadeia econômica. Quando uma empresa que, por exemplo, tem uma mercadoria que é produzida ali e que tem essa sobretaxa de 50% e é impactada do ponto de vista de performance, ele desliga primeiro os temporários, os terceirizados. Você falou essa frase e eu concordo plenamente. É por isso que nós temos sim de nos preocupar como representados do Sindiprestem, porque esses ambientes externos, macro, atingem o micro, atingem a firma, atingem quem é o nosso cliente muitas vezes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, antes de falar das convenções, aqui no estado de São Paulo, nós tínhamos uma preocupação, obviamente, muito grande, por exemplo, com a Embraer. Depois, os aviões até foram excluídos da lista de sobretaxas. Mas quando nós falamos, eu estou dando o exemplo da Embraer, quando ocorre, por exemplo, uma sobretaxa e as vendas da Embraer estão em queda ou com mais dificuldades, não é somente o mecânico, o piloto, o alimentador de produção da própria Embraer que fica numa situação de fragilidade de mercado de trabalho. Você tem prestadores de serviço na área de segurança, na área de facilities, na área de vigilância. Você tem prestadores de serviços e outros trabalhadores que são terceirizados ou temporários em todos os ramos dentro daquela empresa. E eles serão impactados caso essa empresa tenha dificuldades para performar devido a essas sobretaxas. No caso da Embraer de São José dos Campos, obviamente foi mitigada o risco porque o setor de aviões ficou fora. Agora, deixa eu dar um exemplo, Eduardo, de quem está nos acompanhando, da cidade de Piracicaba. Piracicaba é a quarta cidade que mais exporta para os Estados Unidos, perdendo apenas para Rio de Janeiro, Duque de Caxias e São José dos Campos. Qual que é a diferença de Piracicaba, que é esse exemplo que eu estou dando, para essas outras três cidades? Caxias é petróleo, está fora da lista, e São José, como eu disse, está fora da lista. O que, que acontece com Piracicaba? Ela exporta muito para os Estados Unidos peças, máquinas agrícolas, máquinas para construção, grandes empresas que exportam para os Estados Unidos e todas estão sendo sobretaxadas em 50%. Vocês acham que somente essas empresas ou seus CLTs terão dificuldade para manter-se ativos? Obviamente que não. Os segmentos de prestadores de serviços, de mão de obra, seja também não só terceirizados, mas aquele trabalhador temporário, ele também estará em risco. E olha que eu estou falando de Piracicaba, que tem 143 mil empregos com carteira assinada, a cidade tem 420 mil habitantes. A indústria da transformação representa 30% do mercado de trabalho. A média do estado de São Paulo e do país está em torno de 17, 18. Então, assim, é um segmento de uma cidade. Agora, mesmo que no Brasil inteiro não sofra uma grande calamidade com a sobretaxa americana ou as sobretaxas americanas, porque são em várias mercadorias, cidades como Piracicaba terá dificuldade grande, vai ter muita dificuldade, porque 30% do seu mercado de trabalho provavelmente vai estar sendo muito impactado por esse processo. Quando a gente fala de trazer esse tema aqui nesse podcast muito relevante, é porque atinge o micro. E que outra hipótese de atingimento desse micro é o processo negocial que você citou, Eduardo. O que a gente tem visto do processo negocial? Se a gente está falando que alguns mercados de trabalho estarão em risco, para esses mercados de trabalho, mantém-se a necessidade da negociação coletiva entre empregadores e empregados. E o que a gente tem visto do processo negocial brasileiro dos últimos meses? 8 em cada 10 instrumentos coletivos têm vindo com ganhos reais. Nós sabemos que esse ganho real tem oscilado entre meio ponto percentual e 1 ponto percentual. É uma questão quase que automática, a inflação fica um pouco mais baixa, a pressão por ganhos reais
se eleva, e aí isso sempre acirra, é um desafio para o processo negocial e para chegarmos a um acordo sempre entre representantes patronais e laborais. E quando nós temos dificuldades como este ambiente das sobretaxas americanas, que só impõe um pouco mais de areia nas engrenagens da economia, a responsabilidade de negociadores se eleva. Porque se aquela empresa, por exemplo, que produz uma mercadoria que tem uma sobretaxa americana e vai ter dificuldades para performar, aquele mercado de trabalho está em risco. Ou seja, o processo negocial precisa ainda mais ser cauteloso, negociado, avaliado, para que muitas vezes um reajuste salarial não signifique o desemprego de outras pessoas. E do ponto de vista do trabalhador também, a responsabilidade é muito grande, porque, como eu disse, há riscos a determinados mercados de trabalho do ponto de vista local, do ponto de vista setorizado, onde o atual governo, inclusive na sua medida, vamos dizer assim, de tentar mitigar um pouco dos efeitos das sobretaxas americanas para o nosso dia a dia, lançou o plano, entre aspas, Brasil Soberano, porque esse é o nome do plano, que tem eixos que são eixos ligados ao fortalecimento dos próprios setores produtivos, condicionando crédito para esses setores, para que eles performem bem, mas tem um eixo número 2, Eduardo, nossos caros amigos, chamado proteção do trabalhador, onde vai ser o governo se propõe a monitorar os níveis de emprego desses setores mais afetados, inclusive mediando processos negociais. O que eu vejo, Eduardo, nesse momento, onde você tem um cenário dos processos negociais que estão ocorrendo pelos setores, pelo Brasil nesse ano, onde o ganho real tem aparecido, tem ficado entre 0 e 1 ponto percentual, para ser mais preciso, entre meio ponto percentual e 1 ponto percentual, mas que nos chama a atenção que, da mesma forma que o mercado de trabalho de alguns segmentos, de algumas cidades, de alguns setores estarão mais fragilizados, o cuidado com este processo negocial vai ser muito mais necessário. E num ambiente que nós nunca sentimos, né? Nós já passamos por pandemia, nós já passamos por crises, nós já passamos por outras intempéries, mas nunca uma sensação tão incerta para determinados segmentos e cidades que de uma hora para outra passaram a ter grande parte da sua economia em risco por uma sobretaxa tão substancial, tão incômoda e do ponto de vista econômico praticamente esdrúxula, que são os 50% impostos pelos Estados Unidos. Mas este acaba sendo o cenário. O processo negocial continua. Qual que é o INPC que a gente tem observado? Está em 5,13, deve ficar mais ou menos nisso para a data base 1º de setembro. 5,13 foi 1º de agosto. A tendência desse INPC, a tendência do cenário inflacionário nesse país, a gente já tem observado isso no IPCA, no INPC, no IPCA 15, qualquer uma dessa sopa de letrinhas que nós observamos, como inflações do consumidor final. Nós estamos vendo que sim, a política monetária de juros elevados, apesar de incômoda, ela tem causado efeito necessário, reduzindo os índices inflacionários. Nós tivemos uma deflação anunciada hoje pelo IBGE através do IPCA 15. Acho que ela é bastante pontual, mas é inegável que a gente tem conseguido baixar os índices inflacionários. E quando se baixa o índice inflacionário, aumenta-se a dificuldade do próprio processo negocial para uma concordância entre os representantes patronais e laborais, ainda que seja algo extremamente salutar para ambos os lados, principalmente com alguma harmonia, né, Eduardo? E vocês que vão nos assistir e vejam que, mais uma vez, né, quando você junta, aproxima as relações de trabalho da economia, nós temos uma foto muito melhor e mais próxima da realidade, que podem conduzir o empresário a projetar os seus investimentos. Eu sempre disse isso aqui e digo isso já em muitos lugares que eu vou falar, que o advogado trabalhista, principalmente o advogado que está na área do setor produtivo, necessariamente ele tem que estar próximo da economia para entender, por exemplo, esses dados e essa foto que o Jaime traz, que dá uma indicação de segurança jurídica, de negociação coletiva, de preparação para o direito coletivo, muito importante para qualquer sindicato, em especial os sindicatos patronais e categoria econômica.
eu digo isso porque eu e o Jaime, a gente faz alguns trabalhos interessantes para alguns clientes aqui, juntando a direito com a economia, e isso traz um diferencial muito importante no resultado final desse trabalho. E aqui, ô Jaime, você já falou um pouco sobre isso, mas eu vou fazer uma outra pergunta para você, já colocando um pouco uma projeção para o futuro, para que os empresários, as empresas, tanto de terceirização quanto as empresas no trabalho temporário, os empresários, mais precisamente, entendam o que talvez possa acontecer para o futuro dentro dessa tua expertise. Você falou aqui da política fiscal e da política monetária. E você sempre tem uma postura muito cautelosa, mas também você bate uma foto realista desta correlação entre a taxa de juros elevadas, a política monetária e a política fiscal, baseado no consumo, principalmente que vem deste governo que está hoje no Palácio do Planalto. Como é que, diante desse fato aqui, diante dessa situação que nós entendemos que é delicada, até por conta dos gastos públicos que vem crescendo, como é que você vê a questão da taxa de juros, se você entende que isso vai arrefecer um pouco, e se você entende que isso vai refletir, ou pelo menos nos dê uma projeção aqui, em termos de expectativas de investimento para os empresários que estão hoje aqui no setor na área de terceirização ou de trabalho temporário. Você vê alguma luz no fim do túnel? Você entende que isso vai arrefecer um pouco? E como é que você entende aí, você olha para o emprego e para o desemprego nesse contexto da política fiscal e da política monetária imprimida aqui nesse governo atual? Um pouco da sua percepção, que eu sei que você é craque nisso também. Eu tenho certeza que você vai dar muitas informações preciosas aqui para os nossos associados e nossos filiados aqui do Sindiprast. Maravilha, Eduardo. Você vê que coisa, né? A gente estava falando do processo negocial. Eu vou fazer uma correlação da sua pergunta com o próprio processo negocial. Quando você vai para uma negociação, os representantes laborais, eles solicitam a correção do passado. Por isso que a gente olha a inflação passada, dos 12 meses anteriores. Só que quem paga os custos de um reajuste salarial é a receita futura das empresas. Então, se os trabalhadores olham para o passado para corrigi-lo, nós olhamos para o futuro para ver se isso cabe no nosso orçamento, do ponto de vista empresarial. E olhando para o futuro, o que é que a gente nota é uma economia brasileira em desaceleração. Ano passado, o nosso PIB, nossa economia, cresceu 3,5%. Esse ano a projeção é de 2,1, 2,2, 2,3, mas a gente está observando que há uma retração do ritmo de crescimento. Cresceremos, mas num ritmo menor. E a gente cresce num ritmo menor, e é isso que eu quero deixar bem claro, porque o tema do nosso papo é a questão dos impactos das sobretaxas americanas. E eu tenho dito que, ainda que não haja um impacto macro, alguns segmentos e localidades do nosso país sofrerão fortes impactos. Mas o problema das sobretaxas americanas está longe de ser o maior problema da nossa economia. Quando a gente fala que essa desaceleração do nosso PIB esse ano em relação à taxa de crescimento do ano passado, ela está ocorrendo, muito pouco vem das sobretaxas americanas. Vem sim de um processo pós-pandemia onde gastamos muito, houve o gasto necessário, mas não houve a correção das políticas fiscais brasileiras. Quando eu falo política fiscal, entenda gastos públicos. Era natural, o mundo inteiro gastou para manter as economias ativas durante a pandemia. Porém, aqui no nosso país, esses gastos ficaram eternos. E o que a gente está vendo? Uma situação onde você tem um grande déficit público, déficit primário ocorrendo sucessivamente, aumentando a nossa dívida. E isso sempre causa uma aflição muito grande, até pelo tamanho do Estado dentro da nossa economia. Nossa carga tributária é mais de um terço da nossa economia. Quando você tem mais de um terço da nossa economia com dificuldades financeiras, porque gasta mais do que arrecada, nós temos um problema sério de economia. E outro ponto, pós-pandemia, o que nós sentimos? Obviamente, isso aconteceu em praticamente todos os lugares do mundo. Aumento dos preços. Por quê? Você tem uma injeção de dinheiro na economia, aumenta a oferta da moeda, os preços também se elevam. Agora, o que a gente sentiu no Brasil e sentiu em outros países? Um aumento da taxa de juros para controlar a inflação. No Brasil, a Selic estava em torno de 10,75 no ano passado.
Esse ano chegou em 15 e vai se manter em 15 até o final do ano, que é a minha expectativa. Só vai começar a baixar e bem devagarzinho a partir do ano que vem. Por quê? Porque nós temos uma inflação que ela é persistente, ela é resistente, ela até está em desaceleração, mas ainda estamos com um IPCA, um INPC, tudo próximo de 5%, quando a meta do Banco Central é 3%. Então, assim, o que a gente está visualizando? Para você empresário, para você que está no dia a dia das atividades econômicas, saiba, nós temos uma situação de contas públicas bastante periclitante, bastante preocupante e que eu não tenho perspectiva, já que o Eduardo me pediu para fazer um exercício de futurologia, eu não tenho expectativa de que se resolverá tão cedo. Para começar, nem é resolver, é querer resolver tão cedo. Não me parece, principalmente às vésperas de um ano eleitoral. Do ponto de vista não da política fiscal, dos gastos públicos, que eu já disse que a situação é muito difícil, vamos falar da política monetária. O que é a política monetária? É a taxa de juros para controlar a inflação. Beleza, aumentou a taxa de juros, chegamos em 15%, a inflação começa a sentir uma curva de descenso, só que ainda não está no patamar que a gente entende, que o Banco Central mesmo entende o saudável. É importante descrever. Nós até paramos de subir a taxa de juros, a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, e ela é a base da trajetória de todas as outras taxas de juros para pessoas físicas e jurídicas. O que a gente observa? Nós vamos conviver com um juro muito elevado por algum tempo. O custo do dinheiro, a taxa de juros média para pessoas físicas e jurídicas estará muito elevada. É a forma com que o Banco Central tem de controlar os preços, mesmo que seja dando um tombo na economia. E esse tombo na economia, entenda, retração do ritmo de crescimento econômico, que é o que a gente está vendo. Lembrem que eu disse, ano passado crescemos 3,5%, esse ano vai crescer 2%. É menor. É o ritmo da economia começando a patinar. Em nome do quê? De um controle inflacionário e de uma inflação que vem muito alimentada também por uma política fiscal errática. E nós temos essa, vamos dizer assim, cabo de guerra. Uma política fiscal expansionista que alimenta a inflação e uma política monetária contracionista que tenta segurar a inflação. E quem é que paga o pato disso tudo? Acaba sendo a economia, o setor produtivo como um todo, que tem que conviver com elevadas taxas de juros e com uma desaceleração econômica que precisa, entre aspas, ocorrer muitas vezes para poder controlar o preço geral da economia. Ainda que a gente saiba que isso seja horrível para os setores produtivos, horrível para a geração de emprego. E nesse ambiente eu fecho essa fala, Eduardo, com o seu ponto quanto ao mercado de trabalho. Talvez o único indicador que tenha segurado, sustentado a economia brasileira para crescer 2%, mais de 2% esse ano, mais de 3% ano passado, acaba sendo o emprego, principalmente o emprego em carteira assinada. O Brasil tem uma taxa de desocupação de menos de 6%, o último dado foi 5,8%, trazido pela PNAD do IBGE, deve fechar o ano com uma taxa de desocupação em torno aí de 5,5%, ou seja, a despeito disso tudo, a gente ainda tem uma economia muito fortalecida por parte da demanda, sustentada pela renda gerada por esse tipo de emprego. Somente nos primeiros 6 meses desse ano, o Brasil gerou mais de 1 milhão de empregos com carteira assinada, basicamente o mesmo patamar visto em 2024. Ou seja, num ambiente onde você tem política fiscal errática, uma política monetária tentando controlar a inflação e com o acréscimo das sobretaxas americanas, que sempre trazem dificuldades locais, mas incerteza global, a gente ainda está sustentado porque nós temos um mercado de trabalho resiliente, em expansão, ainda que seja esperada uma expansão um pouquinho menor do que a vista também nos outros anos. Então, se eu não posso, não teria como ser alarmista, e nem quero ser e nem sou, mas sinal amarelo daqui para frente, porque nós estamos notando que o aumento da taxa de juros, começado no ano passado, começa a causar o efeito prático no dia a dia da nossa economia. Segura a inflação, mas também segura o nosso crescimento. Muito bom, muito bom. Olha, Jaime, é, você sempre, é o que eu falo aqui, né? O Jaime é brilhante. Eu sou um eterno aluno na frente do Jaime, aprendo muito. O conhecimento rudimentar que eu tenho aqui de economia, eu devo muito ao Jaime. Aliás, eu vou fazer uma observação aqui. O Jaime
Quanto tempo você ficou na FEComércio, Jaime, dando assessoria econômica para o sindicato? Na FEComércio São Paulo, eu atuei como assessor econômico por 12 anos, mas sou economista, esse ano eu completo 15 anos de profissão, Eduardo. Então, dos 15, 12 anos, ele ficou na Federação do Comércio, dando assessoria para os sindicatos, para as empresas. Nós fizemos muitas reuniões juntos de relações do trabalho com a questão econômica para as empresas, para os associados filiados que estão debaixo lá da Federação do Comércio. E sempre foi um momento muito importante onde todos os que estavam presentes usufruíram muito desse conhecimento e das ponderações do Jaime. Eu gostaria, sinceramente, de ficar um pouco mais de tempo aqui conversando com o Jaime. Não vou poder ficar, porque inclusive eu tenho um compromisso agora à frente. Mas, de qualquer maneira, Jaime, primeiro, eu agradeço você aqui por você estar junto com a gente aqui, falando sobre esses temas absolutamente relevantes. Vocês viram que o Jaime bateu uma foto bem abrangente, analisando o setor da indústria, comércio, serviço, prestação de serviço, trabalho temporário. Por quê? As tarifas do Trump preocupam realmente toda a cadeia produtiva aqui do nosso país, principalmente os trabalhos temporários, as empresas de prestação de serviço